Graça e paz, né? Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço os irmãos por estar me dando mais essa oportunidade de estar gravando esse devocional. Amém? Vamos abrir lá no livro de Isaías, capítulo 1, iremos ler o verso 3, onde diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Bom, Isaías aqui nesse versículo, ele estava fazendo um paralelo, né, uma comparação entre os animais e o povo de Israel com Cristo, né? O povo de Israel com Deus. E quando ele fala aqui que o boi conhece o seu possuidor, ou seja, o boi ele reconhece apenas a voz daquele que o doma, né? Aquele que o leva até o local para tomar água, para comer, leva ele até o pasto e volta ele ao seu habitat natural. Então ele obedece e conhece apenas ele. Qualquer outro que vir, ele rejeita. Temos o jumento que conhece a manjedoura do seu dono, ou seja, o jumento ele já não tem aquela capacidade, aquela precisão de conheço quem é meu dono, mas o local onde ele vive, ou o local de quem domina ele conhece. E quando ele faz esse paralelo entre Israel e os animais, é uma parte onde o povo de Israel estava perdido, né, espiritualmente, não dava mais aquele valor ao templo, né, que é a casa de Deus, e adotaram ali como se fosse a casa de deuses pagãos, né? E o povo de Israel esqueceu de quem que era Deus, perdeu aquele conhecimento de quem que era Deus, e também perdeu aquele conhecimento do temor à casa do Pai. E a partir do momento que Israel perde aquele conhecimento da casa do Pai e de quem que é o seu Criador, quem que é o seu Senhor, ele começa a passar por situações um pouco complicadas, né? E vamos ver durante os livros dos profetas que é exílio atrás de exílio. E vemos ali todas as vezes a mão de Deus operando no meio deles. E trazendo para os dias de hoje, tem muitas pessoas que estão na casa do Pai, né? Falam de Deus, mas não conhecem verdadeiramente. Está na casa do Pai, mas não conhece a casa do Pai como seu habitat ali. E essa pessoa ela não se sente mais como natural da casa de Deus. A pessoa ela se sente, não, eu moro em tal lugar, em tal casa. E leva aquilo ali como uma separação. Não, eu moro em tal casa e vou em tal ministério, como se o ministério fosse uma casa suplente, né? E aqui está deixando para nós que a nossa casa, a nossa morada, o local onde o nosso Pai vive, é a casa do Senhor. Então esse texto pede para a gente voltar ao conhecimento de quem é Deus, né? E quem que é o dono da casa, né? Quem que é aquele que convive na casa a qual nós estamos indo, porque está perdendo totalmente o temor das igrejas de hoje, nos dias de hoje. Então venhamos voltar ao temor, né? E voltar a conhecer novamente quem que é o nosso Pai e aonde que é a nossa casa, né? E ter mais respeito pelo dono da casa, porque afinal é o Deus dos exércitos, é o Todo-Poderoso, aquele que manda, que desmanda, aquele que tudo pode, né? Até o impossível. Então a palavra que eu deixo para os irmãos é que venhamos ter mais temor, né? E reconhecimento de quem é o nosso Pai e do local aonde Ele habita, né? Que é dentro de nós o Espírito Santo, mas a casa do Pai também é um local onde Ele vive, e ali Ele deseja que nós estejamos todos os dias. Amém?